Boa noite, galera do Na Palma da Mão. Mais um dia aqui com a nossa super live, com convidados queridos para a gente bater um papo gostoso. É sempre muito bom chegar aqui no fim do dia e ter esse encontro marcado com você. Quero agradecer demais todo mundo que participa todos os dias comigo nessas lives, né? Comigo, os amigos queridos que vêm falar aqui com a gente. Já agradecer a Sil que entrou, a minha sogra, Claudina, a dona Cláudia, chegou também por aí. E todos vocês venham chegando, porque hoje o assunto é bem bacana. É como a gente vai falar o quanto é importante manter uma rotina diária de exercícios, de bons hábitos nesse período de quarentena, de isolamento social, onde a nossa saúde mental também é afetada por conta de estarmos aí sozinhos. Então, o movimento é importantíssimo para que a gente se sinta melhor nesses dias. Quero começar já agradecendo a galera da TV Com, canal 11 da NET, 8 da Vivo, que está trabalhando pra caramba para colocar as nossas lives todos os dias na TV Com, às 10 horas da noite. Então, muito obrigada, Reality e Vitória. Quero agradecer ao Camilo que está lá de Portugal, é o editor de um bloco do nosso programa. O Camilo é uma pessoa muito querida, foi meu editor, meu câmera lá há 15 anos atrás, quando eu tinha o meu programa de televisão com o Augusto. E agora o Camilo lá de Portugal, ele está editando os meus programas que eu vou estar colocando aí, dividindo com você. E saiu do forno o nosso primeiro programa, Minuto de Beleza, que o Camilo fez, ficou lindo, com a doutora Carol Nor. Ela tá falando desses melasmas aqui, as manchinhas que as mulheres, os homens têm de pele. Já está disponível no canal do meu YouTube, Fernanda Vanucci, Na Palma da Mão, com Fernanda Vanucci no YouTube. Já está disponível no meu Instagram aqui no IGTV. E em breve a gente vai estar colocando já no Facebook, vai estar em horários alternativos também na TV Com. Enfim, tá muito legal e eu tô muito feliz. Um beijo, Fábio, também, que já entrou. Você que é um lindo. Janaína, o Rafa. Oi, Rafa, tudo bem? Rafa tá ligado hoje aí. Gabi também entrou, até porque hoje a gente vai receber o Tony Rodrigues, ele que é personal do Rafa também. Aí o Rafa que tá sempre com a gente, o Tony já tá chegando por aqui. Ele, assim que solicitar o convite, a gente que solicitar a participação, a gente vai aceitar o convite dele para falar hoje de hábitos saudáveis aí em período de pandemia, né? O quanto é importante a gente manter o hábito saudável. E, gente, olha como eu tô metida. Olha isso. Acabei de receber para eu começar aqui a live de hoje da Michele Cabral Semijoias. Ela me mandou esse conjunto lindíssimo de brinco e anel. Então quero que todo mundo aí siga a Michele, curta as coisas lá, até porque ela mandou um super cupom de desconto para quem entrar no Instagram dela e colocar lá Na Palma da Mão, vai ganhar 10% de desconto em todas as peças, tá bom? Então o Tony já solicitou a participação dele aqui e vamos receber de hoje, primeira vez que ele está aqui com a gente no Na Palma da Mão, e a gente vai receber então Tony Rodrigues, ele que é graduado em Educação Física e Fisiologia do Exercício e do Instituto de Treinamento Personalizado Square. Obrigada por estar aqui comigo hoje, Tony, é um prazer estar te recebendo. Já sei que o seu trabalho aí é sensacional, você tem grandes fãs que são meus amigos, o Rafa Legal. está coladinho, é um dos seus fãs, falou muito bem do seu trabalho. E a gente está querendo hoje falar um pouquinho mais, né, alto astral. A gente vem falando muito dessa questão aí do Covid, infelizmente, as mortes continuam, nada vai mudar nos próximos dias e nem sabemos se nos próximos meses. Então, a sua vinda hoje é para a gente dizer a importância de manter hábitos saudáveis nessa quarentena, até para a mente, né? Porque a nossa saúde mental vai pirando. Então, primeiro, obrigado por estar aqui comigo, viu? Legal, muito obrigado pelo convite. Tá me ouvindo bem? Você me ouve bem? Muito bem, Então tá tá tudo bom. ótimo. Boa noite, muito obrigado, tá, pelo convite. Fiquei muito feliz, principalmente validado aí pelo nosso amigo em comum, Rafael Vita, né? Um queridão. Manda um beijo para ele, ele tá aqui, já deu uma olhadinha aqui nas mensagens.
E é sempre um prazer poder falar daquilo que é a minha missão de vida, a minha vocação, que é através do exercício físico poder transmitir essa questão dos bons hábitos. É muito legal. A gente tem percebido que as primeiras semanas o pessoal estava bem animado com essa questão de vou ficar em casa, vou pegar o cabo de vassoura, vou pegar tudo que eu tenho. E como tudo na vida da gente, se a gente não tem alguém ali empurrando, a gente vai acomodando. Eu sou exemplo vivo disso. Primeira semana eu estava meditando nos meus horários com a minha personal, fazendo os meus exercícios. Agora meu rostinho já está começando a ficar quadrado, já já eu preciso de uma tela plana, porque eu realmente fui abandonando. E aí o exercício, para quem não tem o hábito, né? Ele acaba sendo a primeira coisinha que você abandona. Mas é fundamental nesse momento, né, Tony? A gente manter essa rotina do acordar, ter alguma atividade, seja de manhã, no fim do dia, para nossa saúde mental, até por conta da imunidade, que é o que nós estamos precisando nesse momento de pandemia, não é isso? Exatamente, Fernanda. É interessante a tua fala, né? No sentido de que o exercício físico, ele é um comportamento, né? E quando ele se dá de forma frequente, ele se torna um hábito, né? Como qualquer outro comportamento. Por exemplo, eu estou com uma xícara de café aqui que eu sou alucinado por café. Então, o café, para mim, além da questão da química, do sabor dele, ele sempre está gerando âncora para mim, para que eu comece o meu dia, para um almoço, para um pós-almoço, como se fosse uma sobremesa para mim. Então, para mim, ele já criou um significado que eu crio referências com outras coisas. E o exercício físico, sendo um comportamento também, que traz uma série de benefícios na questão da aptidão física, né? Na questão de fortalecimento muscular, na questão da imunidade tão importante como você bem colocou, ele tem já documentado bem recentemente, aí nas últimas 2 décadas, vamos colocar assim, muitas evidências acerca do seu benefício no campo psicológico, né? Porque o exercício físico ele estimula o nosso corpo a produzir neurotransmissores que estão intimamente relacionados com muitas funções aí do nosso psicológico, como o bem-estar, como o controle do estresse e da ansiedade. Então, a recomendação, né, quando nós, profissionais da saúde, da área da educação física, sugerimos a prática regular do exercício, é no sentido amplo da coisa, né? Eu fiz um vídeo agora há pouco. Não é só um belo corpo, né? O corpo, ele acaba sendo a consequência de tudo isso que você vai buscar como qualidade de vida, como saúde mental, como tudo isso, não é isso? Perfeito. A questão do corpo é interessante a gente falar porque nós vivemos numa cidade praiana, onde no verão a exposição do corpo é um convite para que as pessoas sigam um estereotipo, né? E com essa acentuação da mídia, obviamente existe uma cobrança interna das pessoas para se enquadrarem naqueles perfis como se elas não fossem aceitas se não seguissem aqueles padrões. E aí a gente entra no outro campo, né? Que é um campo do pertencimento, é uma coisa muito ampla, né? Porém, a questão estética, né, que você bem colocou, que na grande maioria, tanto os profissionais, academias, se posicionam vendendo o exercício físico como se fosse somente essa questão da estética, aí é uma crítica realmente aberta que eu faço, e eu tenho 15 anos já de formado na educação física. Pode falar? Posso falar, até porque eu já Pode consegui falar. tirar essa miopia da minha cabeça, né? Que é poder olhar o exercício físico como algo muito mais amplo, que não somente um ser do outro lado que repete gestos mecânicos e repetitivos. E aí a importância, ela se dá de uma forma muito maior. O que você falou é muito interessante. As pessoas, quando vão procurar a academia, principalmente essas grandes redes, né? Elas vão esperando encontrar um milagre, né? E vai realmente na busca do corpo ideal. É muito difícil quando você vê alguém que... E os médicos, normalmente, eles recomendam, né? Para qualquer coisa. Teve um infarto, vai fazer exercício. Teve um AVC, vai ter que fazer exercício. Tá envelhecendo, hidroginástica. Então, para tudo, você tem um caso de exercício próprio para aquilo. Mas as pessoas ainda buscam muito atividade física no intuito do corpo perfeito. Não é a maioria das pessoas, mas é o que nos satisfaz. E aí, por trás disso, não entende o quão importante para o nosso dia a dia,
né? É óbvio que você se olhar no espelho, ver o seu corpo bonito, as coisas, você querer, principalmente as mulheres, né? As mulheres muito mais do que os homens, e você passar numa vitrine, olhar aquela roupa e falar, poxa, eu queria, e ela vestir e cair bem, não tem, para nós é sensacional. As minhas amigas todas só falam disso nessa quarentena. Tô engordando, tô engordando, tô engordando. E assim, e ao mesmo tempo a gente não vê ninguém fazer nada para emagrecer, nem comer direito e nem se exercitar. E aí o milagre, ele não vem na sua porta falar, olha, Exato. a gente acha que a gente vai falar, olha, eu vou fazer uma dieta uma semana e semana que vem você perdeu 10 quilos. Não é assim que funciona. Tem que virar um hábito, né, Tony? Isso tem que fazer parte, como você falou, do seu café. É uma coisa que ela Exato. tem que estar dentro de você, é a sua rotina. Como é que a gente consegue fazer isso virar uma rotina na gente? Primeiro ponto, como você ventilou, eu tomo meu café, adoro meu café. Tem pessoas que adoram um brigadeiro, um doce. Tá tudo certo, eu também gosto, viu? O brigadeiro e o café me traz um prazer imediato, uma recompensa imediata. O exercício físico, ele não traz um prazer imediato. Pelo contrário, para muitas pessoas, é sinônimo de dor, né? É sinônimo de desconforto. Então, a forma com que se apresenta o exercício, talvez o empacotamento dele, né? Falando aqui de uma linguagem mais lúdica até, ele não é atrativo. Ao ponto que hoje existe uma área da psicologia chamada psicologia do exercício físico, que estuda sobre mecanismos, né, e abordagens de facilitação para adesão ao exercício físico. Tá? Aí eu posso te comentar até sobre dados e diretrizes, né, que para nós são muito importantes para a prescrição, que são diretrizes que vêm de um órgão chamado American College, que é o Colégio Americano de Medicina Esportiva, onde eles colocam que uma pessoa fisicamente ativa é aquela que é contemplada por no mínimo 150 minutos por semana de exercício físico. Tá? E aí eles complementam ainda entre exercícios aeróbios e exercícios anaeróbios, que seriam os de força, né? E flexibilidade também. E aí cabe ao profissional, como se fosse, por exemplo, fazendo uma analogia que é um médico, por exemplo, olha, para a Fernanda, X% de aeróbio, X% de força e X% de flexibilidade. Porque aí eu, como profissional, comecei a tecer um olhar para você, como a Fernanda, como um ser biológico único, que para ela esse tipo de exercício é o melhor. Aí você pode também, em contrapartida, falar assim, olha, eu detesto fazer musculação, como a gente ouve em geral das mulheres, tá? E aí não é um pré-julgamento nenhum. É já um conceito formado durante esses meus 15 anos, né? A maioria das mulheres tem uma aversãozinha àquele modelo tradicional de musculação, que é aquela musculação parada, né? Sim. Aí de repente, eu falo, Fernanda, e se você treinar em circuito, que é uma coisa mega motivante, aí você, olha, Tony, é mais agradável, porque eu não gosto de ficar parado. Então, para você, se tornou atrativo essa abordagem. Então, isso já é um facilitador. É bem personalizado para tipo, te estimular. Não te desanimar, tipo, lá vou eu fazer 4 séries de braço. Perfeito. Vou eu lá. É isso? Perfeito. Porque compreende que se você tem uma experiência ruim, toda vez que eu vou é muito chato, a tendência é o quê? Você desistir. Então, a partir do momento que o ambiente ficou agradável, o ambiente no sentido de estímulo físico, mas também um ambiente de pessoas, né? O Rafa Vitor é uma prova viva disso, e ele fala, cara, que saudade do café, das pessoas, porque do todo, né? E aí eu te trago um outro dado também, que é da Organização Mundial de Saúde, tão criticada aí, que está apanhando pra caramba, que há tempos ela se posiciona que uma pessoa plenamente saudável é uma pessoa que é contemplada por saúde física, mental e social. Olha que importante. E olha que momento nós estamos vivendo. Porque se eu sou fisicamente ativo, o social nesse momento ele está cerceado de alguma forma, né, presencialmente. Isso pode me trazer danos psicológicos. Então, as pessoas, né, de uma forma geral, nós tendemos a entender que doença é só a presença de uma doença física mesmo, e não necessariamente... Sim, uma patologia, né? Exatamente. Doença é uma patologia, é um infarto, o cara tem problema coronariano, de rim, e não, a nossa saúde mental
talvez é ela que promova tantas outras doenças, né? O câncer é um exemplo disso. Todo mundo sempre associa a questão do câncer com a saúde mental, né? Aquela galera que é mais deprimida, tal, já tem pesquisas que apontam que tem maior probabilidade de ter câncer. A Exato. Érica tá falando, a esposa do Rafa, que só ela sabe que essa entrevista é um plano para eu levar o Augusto para o Square. E o Rafa falando que é saudade. Mônica Martins Bora! entrou também. Fábio no Mundo, eu saio do trabalho às vezes 22 horas, cansado, esgotado, mas eu ia fazer o meu treino todo santo dia. Aí vem a pandemia e tirou o meu prazer de me exercitar. O Fábio era uma pessoa que ele demorou para engatar. Ele se colocou um desafio dele com ele mesmo e ele vinha seguindo isso diariamente. Eu acompanhava esse dia a dia do Fábio. Para mim também estava assim. Eu demorei para eu engatar, né, nisso. E a pandemia, ela quebrou total mesmo. Tanto é que a Érica me arrastou também para Biorritmo, para a gente fazer juntas lá. O Rafa, você tem que ir para o Square. Eu fui com a Érica para lá. E era uma briga de casais aí, mas qualquer hora vamos 4, né? Eu, Érica, Augusto e Rafa para lá. Mas enfim, eu fui para lá e eu comecei a me motivar e eu também estava nessa pegada. E aí veio a pandemia, eu realmente tentei em casa na primeira semana. Mas eu não me localizava, primeiro porque eu tô na casa da minha mãe, não é o meu ambiente, não é nada disso, né? A gente se separou, Sabota eu um vim pra pouquinho, né? cá, tal, por causa de ficar no isolamento. Então, assim, tem toda essa dificuldade. A galera que começou... Porque eu sempre escutei, e assim, na minha adolescência eu era desesperada por academia. Já fiz boxe, já fiz tudo da vida. Depois que eu tive o problema do câncer, eu desanimei total. E eu não consegui retomar isso. E a gente sabe que chega no terceiro, se você conseguir passar o terceiro mês treinando, aí é como o café entrou na tua veia, o treino entra na nossa alma e a gente quer estar todo dia, você quer treinar mais, porque você tem mais disposição. Seu corpo dói menos, os seus ossos não reclamam tanto, é muito pelo contrário, você consegue avançar naquilo que no primeira semana você não conseguia. Então, são ganhos que vão te estimulando. Então, é Exato. importantíssimo. Você falou de uma coisa legal, porque a cabeça é tudo. E se a gente não treinar o corpo, a gente não gera aí os hormônios que vão deixar o nosso cérebro bacana. Sem dúvida, sem dúvida. E uma situação muito importante, né? Atualmente eu não dou mais aula por uma escolha minha, né? Com dor no peito, dor no coração. Eu optei, e há 4 anos eu estudo só comportamento, né? Acerca de facilitação para adesão ao exercício físico, tá? Porque o cenário brasileiro ele é muito crítico quanto à questão do sedentarismo, né? Nós somos o 5º país mais sedentário do mundo, tá? Então nós temos no Brasil somente 40% da população fisicamente ativa, tá? Nossa. Eu tenho conversado com muitos médicos, aliás, o Square tem muitos médicos, inclusive, e muitos falam que as pessoas em sobrepeso ou as obesas estão tendo muitas dificuldades diante da infecção. Além delas estarem mais susceptíveis, né, porque o organismo reage de uma forma realmente mais exposta, a recuperação é muito mais lenta, né? E há uma exposição realmente muito mais agressiva. Então, o cenário que nós temos hoje é um cenário de uma população muito, muito sedentária. Isso é crítico. Então, a ressignificância, né, ou ressignificar o exercício físico da época da escola, da educação física escolar, por exemplo, e aí a gente começa a rever, Fernanda, eu tenho 38 anos e eu peguei alguns resquícios da educação física militarista, que é aquela educação física que quando você erra um gesto motor, você é obrigado a pagar 10 repetições sendo ridicularizado na frente dos colegas. Ou ainda, você chegou atrasado, você tem que pagar. Isso é um folclore, rola uma brincadeira, mas o que eu atendo de pessoas que hoje falam contextualmente que detestam o exercício físico, e aí, assim, elas não sabem que é por conta disso. E eu pergunto, qual foi a sua experiência com o exercício físico até hoje? Eu odiava a educação física da escola. Então você vai buscar, eu não sou psicólogo e jamais vou invadir a área da Mas em psicologia, algum né? momento ficou marcado um sentimento ruim com Ficou. relação à atividade física. Ficou. Como qualquer experiência recente que qualquer um dos colegas que estão aqui nos assistindo tenha tido, né, recentemente,
eu fui na academia, o professor não ligava para mim. São coisas que eu ouço também, tá bom? Eu ia na academia, o professor só olhava as bonitinhas. São coisas que eu ouço também, tá? E eu tenho uma equipe de 10 professores. Então, esse tipo de situação faz com que as pessoas falem o seguinte, quer saber? Vai te isolando, né? Vai te tirando do meio. Então, assim, a tua roupa de ginástica não te cai legal, e aí você já sai meio desconcertado de casa, aí você chega na academia, pega um professor, como você está falando, que só dá atenção para quem tá com o estereótipo bacana, seja homem, seja mulher. Sim, fala, sim. eu não faço parte desse clube, né? O clube do corpo perfeito. Eu sou olhada como, coitada, ela tá gorda, ela tá acima do peso. E aí eu vou além, quero até saber a sua opinião, porque eu tenho a minha, que é a questão da galera tá falando assim, muito da aceitação da gordofobia. Não tô aqui falando de gordofobia, pelo amor de Deus, a gente tem que respeitar. Mas as pessoas estão vendendo uma ideia que ser gordo é muito legal, que é bacana, que tem a sua beleza, que não tem problema nenhum. E eu acho que tem a sua beleza, tem o seu respeito. Mas aí eu acho que a gente está pulando a etapa saúde. Eu acho que a gente tem que tratar isso como inclusão. Não podemos expelir essas pessoas da nossa vida, mas alguém tem que chegar e falar, não é por estética, é por saúde. Porque a gente sabe que o que a gordura estragou no organismo, a gente não recupera. E os danos causados pela gordura, então assim, o culto ao corpo muito perfeito é ruim. Mas o culto ao acima do peso, ao obeso, né, que não é o normal, também é muito ruim, na minha opinião. Eu acho que tem uma galera aí que aí vai chegar uma geração que vai falar assim, eu realmente não preciso me cuidar. Eu posso ser gordo porque tá legal, as pessoas me aceitam. O que você pensa sobre isso? Legal, o tema realmente quente, né? Porque a gente tem que aceitar, óbvio, é polêmico. Com certeza. Você não pode não aceitar. E eu aceito, eu olho, não acho que ninguém é feio. Minha sobrinha tá acima do peso. Ela fala, eu tô bonita, você tá linda com essa roupa, mas se você estiver magra, não é a beleza. Você vai estar linda e saudável, né? A questão não é beleza, passa do limite da beleza. Eu vou te responder o meu posicionamento com situações práticas, tá bom? E aí você já vai ficar realmente bem entendido, né? Nem subentendido. Primeiramente, como profissional da saúde, né? Eu tenho que ter sempre o olhar quais são os parâmetros saúde, né? Eu falei aí sobre o posicionamento da Organização Mundial de Saúde, que eles falam de uma forma ampla o que contempla, né, a uma pessoa saudável. Mas nós temos parâmetros, índices fisiológicos, como o exame bioquímico de sangue, por exemplo, mas também parâmetros de medidas, né? Então, uma relação hoje que nós temos para a cirurgia bariátrica, por exemplo, são medidas do IMC, porque essa pessoa fatalmente ela está exposta a riscos para problemas cardíacos. Cintura e abdômen são circunferências diretamente relacionadas, inclusive são índices para poder entrar numa doença chamada doença metabólica, que é um combinado aí de desajustes, né? Hipertensão, com a glicemia, com colesterol e mais essas circunferências. Acima de 90 centímetros, por exemplo, a circunferência abdominal, 90, 95, já é um fator de risco. Então, negligenciar esse olhar para a saúde eu dar margem para essas pessoas ficarem expostas, tá? Esses são parâmetros que eu trabalho e pratico para alertar as pessoas. Óbvio que eu vou dar exemplo aqui de situações reais que eu vivo, né? Uma pessoa chegar para mim lá com uma circunferência abdominal de 140 centímetros, que ela não sabe há mais de 10, 15 anos o que é não entrar numa loja plus size, e ela fala, o meu sonho é ver abaixo de 3 dígitos. E eu uso a alegria como uma máscara para poder esconder o que eu sinto por dentro. E são coisas que eu ouço, tá bom? E eu adoro histórias. Eu adoro contar histórias reais. Eu adoro também. Eu acho que são exemplos maravilhosos. E aí, essa pessoa que eu tô falando, que é uma amiga de longa data, talvez aliás, ela conta hoje em dia em palestras essas coisas. Um dia eu fui acordado por um outro amigo que ela tinha sido internada com um pico de hipertensão. Uma pessoa de 35 anos, jovem, por conta da obesidade, teve um pico de hipertensão e estava internada. E aí foi um dia, assim,
que eu a convidei, quando ela saiu do hospital, para tomarmos um café e falar sobre projetos de vida. E aí nós colocamos metas, né? E eu sou muito favorável a metas palpáveis. E assim, você tem o sonho de correr 10 quilômetros? Fernanda, que tal nesse primeiro mês você conseguir fazer uma caminhada de 3 quilômetros ininterruptas? Para não Show! virar frustração, né? Para não virar frustração e também para você ter margem para celebrar as pequenas conquistas. Essa Muito pessoa legal. que eu tô falando para você, ela chegou comigo, a minha balança, ela pesava até 150 quilos. A balança não conseguiu pesar o pezinho total dela, tá? Ela estava acima de 150 quilos. Ela ficou um ano conosco no Square, e aí eu já vou falar um pouco sobre o Square, sobre o meu projeto de vida, que não é ter as pessoas no meu negócio, para mim, como vitalícias. É eu entregar a minha missão para que você tenha autonomia e empoderamento para que em situações como essa, inclusive, que fomos acometidos, eu espero que nunca mais aconteça, você tenha conhecimento suficiente, né, e empoderamento para falar, pô, meu, o que eu aprendi eu vou colocar em prática agora. Porque isso é duradouro e sustentável. Você não fica refém de ambiente, você não fica refém de professor, você não fica refém de método. Você pode sentir saudade do meu café e do nosso abraço, mas você não vai ficar refém de me pagar a vida inteira, porque a minha missão de vida foi passada para você. Que E essa legal. pessoa, quando ela alcançou esse objetivo, ela já De não estava 2 mais dígitos. de 2 dígitos, ela foi me dar um abraço e pedir sugestão sobre uma possível cirurgia reparadora por conta da pele. E ela Que até brincou. Tô parecendo o Clique, né? Que é do filme lá, o Adam Sandler. Tem uma cena que ele dá uma balançadinha na Sim, gordurinha. sim. Então, assim, uma pessoa hoje que corre maratonas, essa Olha, pessoa, inclusive é uma pessoa que eu posso depois te indicar para trazer aqui para a galera, que top. que usa isso como prova social para poder empoderar outras pessoas, incentivar e inspirar. Então, Fernanda, o romantizar essa questão é muito perigoso, né? Porque Eu muitas acho vezes, isso. O meu atrás medo, desse. quando eu te coloquei isso, é exatamente isso. Essa glamorização que se faz de eu fotografo linda, e realmente alguém aqui, eu não vou achar o nome agora, colocou, somos todos lindos, mas nem todos saudáveis. E é verdade, talvez a pessoa ela ache que ela tá bem e ela não se incomoda, o que eu não consigo acreditar, porque eu acho que no travesseiro da gente, eu que estou acima do peso, eu sei o que eu sinto com o meu travesseiro. Mas eu para fora eu tô sempre me achando a mais linda de todas. Mas eu acho que, independente dessa coisa do belo e do feio, é a saúde, né? Como você Perfeito. falou, é um momento que a gente está vivendo agora, onde quem está acima do peso tem um fator a mais de risco. Então, assim, a diabetes é muito mais fácil de acontecer, e a gente sabe que a diabetes é um facilitador para tantas outras doenças ou um dificultador de curar tantas Exato. doenças, né? Exato. Então, é isso que a gente tem que se preocupar. E o Rafa tá falando aqui, antes de entrar no Square, tinham 20 anos que eu não fazia exercícios físicos. Achei que ia chegar lá e ficar um mês. Estou há 3 anos. Obrigada, Tony, por tudo que você fez por mim. E o Rafa... Ó, o tio do pastel aí! À noite tem que ter pastel, é verdade. O Rafa, ele sempre fala da experiência que ele teve lá no Square, que eu quero que você também fale pra gente um pouquinho do que é o diferencial de lá. E ele sempre conta mesmo, com muito entusiasmo, que para ele foi uma mudança, porque é um grupo de amigos, reduzido o número de pessoas, não é aquela coisa de um ir para academia, olhar quem tem mais músculo, quem tem menos músculo, qual é a lycra mais linda, qual é a calça mais bacana, o tênis da última moda. Então, assim, isso é muito legal, né? Primeiramente, mandar um beijo aqui para todo mundo. Legal que a gente tem muitos amigos em comuns, né? A Roberta Cuba é um amorzão de pessoa, faz parte do início do Square, inclusive, é uma das sócias fundadoras. A Lara, que está aqui, a Lareta, ela treina comigo há 15 anos, da época que eu era professor de academia. O Pedro Magalhães foi meu professor. Tem uma turma muito legal. O Júlio, ex-atleta de futebol, jogador do Santos. Eu fui preparador físico com ele no Jabaquara. Que legal. Enfim, tem histórias aqui. Muito legal, muito legal. Essa questão que você comentou, que o Rafa está comentando aqui, ela funciona da seguinte forma, Fernanda. E hoje eu dou cursos para a área da educação física, né? Eu falo com os colegas da educação física, que é o seguinte,
cada profissional, né, eu, você, os colegas que estão aqui, nós somos uma marca, né? Nós somos uma marca. E os ruídos que nós emitimos por aí, eles vão criando a identidade dessa marca, né? A credibilidade, a sustentabilidade dessa marca. E assim como eu tive na educação física escolar algumas experiências, eu tive uma formação acadêmica também, pautada em certa forma, com algum olhar também com essa educação física mais militarista que eu estou falando aqui para você. Aquela educação física que é o seguinte, Fernanda, seguinte, você vai fazer o que eu estou mandando aqui, tá tudo certo, hein? E eu tenho certeza absoluta que eu perdi muitos alunos, né? Ou eu deixei de inspirar muitas pessoas no início da minha carreira, né? Que obrigar uma pessoa a tirar o chiclete sem ter a abordagem correta de repente falar que aquilo era perigoso para ela, mas obrigar a pessoa, você não vai treinar com chiclete na boca, porque eu de repente eu copiava, né? Eu estava ali espelhando algumas pessoas que eu achava bonito aquilo. Replicando um comportamento que você recebeu, né? Possivelmente. Então, para chegar no que acontece hoje, eu tive que parar de dar aula, porque eu costumo dizer nos meus cursos que eu tive que subir na arquibancada e olhar o jogo de cima, tá? Porque no calor do jogo, muitas vezes você dá um carrinho e recebe um cartão vermelho e vai pro chuveiro. Então, esse olhar de cima, eu comecei a estudar o comportamento e começar a olhar quais eram os comportamentos em comum das pessoas que abandonavam um programa de exercício, qual era o comportamento comum das pessoas que não gostam de fazer um treinamento regularmente. E aí a gente começa a entender que o melhor treino, o melhor exercício é aquele que você faz e gosta, tá? Obviamente que se você tiver deficiência muscular, a ciência está falando que a musculação é mais eficaz. E se você quer correr uma maratona, obviamente que você precisa correr. Tem que fazer aeróbio. E aí tem que entrar o bom senso. Então, a coisa que eu sinto muita falta na educação física, né, que é a minha área, é das pessoas alinharem metas e expectativas com as pessoas. Né? Porque e a gente está num momento que a gente fala muito de empatia, né? E as pessoas confundem, achando que empatia... É a palavra de ordem agora. É eu me colocar no lugar do outro. Isso não existe. Fisicamente não dá. Na verdade, a empatia é eu tentar olhar o mundo sob a tua ótica. É eu tentar. É entender que você já teve um câncer, é entender que você é esposa, que está morando com a mãe nesse momento. E aí eu falo, opa, eu vou propor para a Fernanda, nesse momento, fazer só 10 minutos de exercício por dia. Você vai falar, nossa... Porque é o que eu vou conseguir fazer e vou falar, caramba, eu cumpri uma meta, eu sou ferrada, né, meu? É isso aí, é isso que você pensou também falar. Eu cumpri, né? Tipo... Exatamente. Então hoje, quando você fala assim, o que é o Square, o que tem no Square? Primeiro que o nome, ele na tradução livre, ele seria praça ou quadrado, né? Que foi um estudo do perfil do comportamento dos alunos, que eles vão muito pelo ambiente amizade mesmo, muitas pessoas. Falou, opa, então eu estou provocando positivamente a saúde social. Isso é importante. Para que eu volte, eu tenho que dar a entrega do exercício físico pautado nas diretrizes, né? E aí vem algo que no exercício físico, aos poucos, está sendo implantado, que é humanizar o atendimento. Humanizar o atendimento. Humanizar o atendimento é você, inclusive, se deslocar para lá e o teu treino durar 20 minutos só. Pô, mas tem pessoas que pagam para isso? Pagam. Porque para ela não é só o gesto mecânico, ela vai lá por todo um contexto. É importante para ela estar lá e aos poucos ela vai construindo essa caminhada toda aí para ser algo sustentável na vida dela. E aí, Fernanda, dá margem para eu propor e negociar contigo. Fernanda, o que você acha de alguns dias você não usar o elevador e começar a subir de escada? O que você acha de alguns dias não usar o carro e começar a ir andando? Porque aí entra um conceito que tem uma diferenciação que a gente, aos olhos do leigo, passa batido. Uma coisa é exercício físico, outra coisa é atividade física, tá? E aí a gente entra no tema isolamento, que é o tema da live. Atividade física é todo gesto motor que eu faço, mesmo que involuntariamente. Vou pegar aqui uma água e eu fiz um gesto motor. Isso é uma atividade física. Então, já gera um gasto acima do nível de repouso. Então, se de repente, nessa fase, você está limpando muito a casa, está se movimentando muito, você está fisicamente ativa. Você não está passando o dia inteiro na cama, no sofá.
Aí a gente tem que entender o seguinte, você fazia exercício físico na academia, no Pilates? Fazia. Foi tirado de você um gasto que é substancial ao da atividade física, que é o exercício físico. Sim. Planejado, com a intenção de gastar acima dos níveis de repouso e desse do teu habitual. Então, nesse momento, para as pessoas que já se mexiam um pouco, que não estão podendo sair na rua, né? Pela questão, não vamos entrar no mérito aqui para não dar problema, mas não estão podendo fazer a caminhada praia, por exemplo, né? Então foi tirado das pessoas uma possibilidade de um gasto calórico a mais. O que daria para fazer em casa, Tony? Olha, se você morar em casa e tiver degraus, dá para fazer uma atividade físicazinha ali orientada, né? Pedir orientação para algum profissional para ver se você não tem Isso é nenhuma muito importante, né, Tony? Porque assim, a galera também que eu percebi alguns casos também de quem não fazia absolutamente nada e resolveu aproveitar a quarentena, entrar em videozinhos aí X qualquer e sair fazendo treino, e isso pode causar lesões irreparáveis também, né? Se você faz um exercício sem um acompanhamento, sem alguém te passar o que você realmente tem que fazer. Estamos de volta aqui com a nossa super live hoje com o professor Tony Rodrigues da Square. E já quero esperar todo mundo retornar aí com a gente. É um prazer ter todo mundo aqui comigo. E voltamos. Vambora, vamos ver se não derruba. Agora vai. Agora que a gente retornou, o Instagram ele tenta, mas a gente é mais poderoso que ele. É isso aí. E a Nossa Senhora do Wi-Fi, ela não funciona, ela nos ajuda. Poxa vida, meu. Caramba. Mas vambora, né? Bora. Você estava falando do movimento que você tem feito com os professores, com os personagens. Então, assim, é importante a gente entender o seguinte, Fernanda. Eu trabalhei durante mais de 10 anos dentro de uma academia de bairro. Então, acho que é interessante a gente até clarificar essa ideia, que não é só... Aí, olha só, não é só com um personal ou num estúdio que eu consigo potencializar resultados ou mesmo ter um atendimento de excelência, né? Nós temos, assim, grandes profissionais, excelentes profissionais, e aí a gente precisa entender as características de um ambiente, por exemplo, de uma academia grande ou uma academia de bairro, que é, por exemplo, os horários de pico, né? Então, eu já me vi dentro de uma sala de musculação com 30 pessoas. Aí tu vai falar assim, pô, mas a culpa é da academia. Não, a academia, ela está ofertando o serviço dela e coincide das pessoas terem aquele horário de disponibilidade. Aí cabe sim à academia refletir sobre o quadro de profissionais para atender naquele horário. Sim. E aí eu sou favorável, quando eu falo de fortalecer a classe, para que tanto gestores, né, e muitos gestores de academias não são da área da educação física. E aí é um problema, porque quando você é um profissional da área da educação física e gestor, você tem um olhar, né, clínico de como você pode criar um processo eficaz para o atendimento. Metodologia, uma avaliação física, por exemplo, porque em grande parte, infelizmente, você chega para uma academia e o teu treino é prescrito diante de uma conversa de 5 minutos informal. Entendeu? Muito, então, isso acontece muito. Isso muito. é um hábito, né? Que já vem de lá de 20, total. 30 anos e vem se replicando como conceito do treino. E aí, o meu olhar crítico também para os colegas que são personal trainers, né? Existem dados, estima-se que 70% dos colegas que atuam como personal trainer não fazem uma avaliação física, né? E quando eu falo avaliação física, eu não estou falando só de pesar e medir. Eu estou falando de conhecer o outro, né? E aí, a importância de você periodicamente, assim como você vai no teu médico, na gineco, você está reavaliando essa condição. Porque aí, nesse momento, Fernanda, que de repente mudou algum cenário na tua vida, de repente, emocionalmente, você está oscilando por alguma questão. E naquele momento, eu tenho que ressignificar o exercício físico para você também. Tá? Isso é um olhar. Muito legal. Tá? Então, assim, dá para ter bons resultados na... Pô, ótimo, lógico que dá. Perfeito. É melhor do que não fazer nada, né? Entre optar por não fazer nada, vai para uma academia, né?
Agora, se eu quero potencializar uma condição, eu tenho dores, eu tô de repente chateado porque o horário que eu vou, eu não estou conseguindo maximizar os dados que eu quero, é aí que entra um trabalho mais personalizado, tá? Então, eu acho que é legal a gente ponderar essas questões, porque o modelo que você bem comentou, que são as academias grandes, que no mercado a gente chama de low cost, né? Que são as academias que têm uma estrutura grande, com preço barato, mas o atendimento no início não era negligenciado, que era a proposta dela ofertar, mas hoje eles também já estão revisando esse modelo porque viram a importância desse nível de interação que a gente está comentando aqui. Sim, porque as pessoas estão sentindo essa falta, até por conta disso que eu te falei, das lesões. E aí, quando você vai comprar um pacote, você está comprando a fórmula milagrosa, né? Então, você tem uma aula com o personal, você tem uma hora com o nutricionista e acabou, né? Você acha que isso vai resolver a sua vida. Então, de certo ponto, as grandes academias, elas têm esse marketing, né? Que você entra e você compra o pacote de um ano e aí no segundo mês você fala, meu, não era isso, né? Sim. Eu comprei um negócio que não foi direcionado. E hoje eu acho que as pessoas cada vez mais estão procurando o exercício direcionado, né? Porque é isso que você falou. As pessoas estão entendendo a importância do exercício no seu dia a dia, para o cérebro, para a concentração. E voltamos a falar, lógico, todo mundo busca. A primeira coisa que vem na mente do treino vou perder uns quilos. Mas junto com isso, vem também, o meu raciocínio mais rápido, a minha concentração vai ser melhor, a minha disposição, minhas horas de sono vão ser melhores, porque ele mexe com tudo isso. E para que isso aconteça, você quer algo personalizado, né? Então, assim, essas academias, elas te oferecem esse diferencial, mas elas não te entregam. Então, isso às vezes fica frustrante. Aí você fala, não vou mais, sabe? Já tentei várias vezes e a coisa não rola comigo e acaba desestimulando a pessoa do exercício, que é legal, né? Sim, sim. Expectativa e realidade, né? Então, o pessoal entrou aqui com uma expectativa. Então, de repente, a nossa fala não está dentro da expectativa dele, eles saem. A gente vê que oscila ali o número de pessoas. Para algumas pessoas, vai estar dentro da expectativa. Para outros, vai superar a expectativa, que é quando a gente entrega além do que elas estavam esperando. E isso se dá também, óbvio, quando eu vou frequentar, quando eu vou numa loja, num restaurante e na academia, né? E aí, essa questão que você falou, que aí é de extrema importância, Fernanda. De repente, lá no escritório fala assim, olha, eu quero perder 5 quilos, que é comum, é normal, show. Mas aí você falou, Tony, eu não durmo bem, eu tenho sentido dores, eu me sinto cansada, e eu vou anotando. Daqui a 3 meses, você não perdeu os 5 quilos, você perdeu 2,5. Você perdeu 50% do que você queria. Se você tiver fixado somente nos 5 quilos, você vai se frustrar com os 2,5. Mas se nós revisitarmos as dores, o sono e a indisposição, e você vê que melhorou, esses 2,5 kg não vão fazer diferença nenhuma para você. Não, você vai correr atrás dele de novo, porque os benefícios daqueles 2,5 que já foram e do treino nesse momento vai ser muito mais significativo. Autoconfiança, exatamente. Tudo isso. Porque a atividade física, ela te traz tudo isso, né? Estabilidade. Eu lembro que quando eu comecei a meditação, também tinha essa ideia que algumas pessoas falam, é chato, é um saco. E eu tinha essa ideia e isso marcou muito a mim, Tônia. Eu estava num momento de depressão bem forte em outubro do ano passado. Eu falei, eu vou meditar, né? A minha primeira aula com a Thaisa Malzone, minha personal, ela falou, vamos fazer um exercício. Põe um pé na frente do outro. Eu não conseguia ficar com um pé na frente do outro. Não tinha equilíbrio emocional para ficar com um pé na frente do outro. Hoje, passou alguns meses, eu tô super bem. Eu tô fazendo cacaça, pô. Eu tô iniciando na invertida. Coisas que eu falava, nunca vou conseguir fazer isso. Então, assim, é a tua confiança, a tua autoconfiança, a tua autoestima, teu cérebro, teu poder de concentração
você começa a acreditar mais no seu potencial, você sai mais tipo, eu posso, e o exercício que te traz isso, né? O Sem poder, eu dúvida. posso fazer isso. Porque no meu treino de ontem, eu levantei 10 quilos a mais do que eu tô normal levantar. Então, isso é o legal do treino, né? E aí, quando você tem, como eu perguntei aí, quando você saiu, que ficou meio ruimzinho, falei, galera que é aí da Square, como que vocês se sentem, né? E alguém aí, acho que foi a Lara que escreveu, é uma grande família suando junto. Isso eu acho que é a grande sacada também. O ambiente faz toda a diferença, né? Então, você pode ter o melhor profissional, que se o ambiente também não for agradável, não se sentir acolhido lá dentro, também não vai rolar, né? Vamos tentar? Que briga, hein, meu? Mas Caramba! é o Rafael. O Rafael tá lá, ó, em contato direto com a Anatel, falando: chega. Caramba, meu. Que coisa, hein? E, aliás, ó, o público é muito fiel, viu? Porque eu já participei de várias lives, algumas caem, a galera não volta. Então o tema tá Não, bom. mas aqui, ó, os seus amigos são fiéis, os meus amigos são fiéis. Todos os dias a gente termina e retorna. E eu sou muito feliz e grata a Deus porque todos eles voltam comigo. Eu falo que é o melhor momento é quando eu retorno e eu vejo a carinha deles, o Oh, nomezinho, todo mundo aparecendo, é muito gostoso. Você estava muito falando, bom. João Senhor, que ele estava sentindo falta do abraço, né? De estar no Square por causa Exatamente. do abraço. Exatamente. Então, assim, como é que eu vou cobrar desse senhor, né, que sinalizando isso para mim, nesse exato momento, performance sobre exercício físico, né? Então, para ele, e dessa conversa toda, eu consegui extrair dele que o sonho dele é escrever um livro, né? E eu estou atrás agora de um ghostwriter, né, para poder auxiliá-lo a escrever o livro dele. Que Então, demais! assim, através de uma conversa, de um café virtual como esse aqui. Então, tem tanta coisa envolvida, mas o mais importante, né? O mais importante que é o que você vem fazendo, o movimento que você faz aqui na rede, que é o que eu já faço ali com o exercício físico, é a gente gostar de gente, né? Eu costumo Ai, dizer isso na como é educação bom. física. É gostar de pessoas, né? Que aí tudo fica mais fácil, tudo flui, a gente consegue contribuir para uma humanidade cada vez melhor, né, Fernanda? E até uma situação que eu tenho me posicionado muito com a minha equipe, com os meus alunos, é que aquele mundo que nós conhecíamos há 3 meses atrás, pode parecer até clichê, né, o que a gente tem falado muito, ele morreu. A gente vai vir para um mundo agora totalmente diferente, onde hábitos vão mudar, novos comportamentos vão surgir. Por conta de tudo isso, eu acredito muito que muitas pessoas vão começar a olhar muito mais para a questão preventiva e saúde. E aí nós temos que ter em todos os campos profissionais, né, e pessoas aptas a ter esse olhar mais humanizado e empático para as pessoas. Sim, sem dúvida nenhuma. Serão novos tempos quando a gente abrir a porta de casa e for colocar o pé na rua. Eu quero agradecer mais uma vez sua participação. Já quero deixar aqui o convite, porque todo mundo adorou a Legal. gente falar desse tema aí e preparar outros temas. Dizer que foi um prazer te conhecer. O Rafael sempre Poxa, fala de você e da galera toda lá do Square. Ele é um apaixonado pelo teu espaço. Espero que em breve, quando tudo isso acabar, eu possa estar lá para a gente fazer uma matéria presencial. Essa era a proposta do Na Palma da Mão, a gente estar mesmo perto de todo mundo, na palma da mão de todo mundo. Então, tenho certeza que logo a gente vai estar perto, se conhecendo e podendo gravar uma outra matéria com toda a sua equipe, mostrando todo o seu espaço. A princípio, eu legal. convido todo mundo que participou da live de hoje, curtir lá. Quero que você passe os Instagrams de tudo aí para a galera curtir. E mais uma vez, obrigada por participar. Te agradeço. Reforço a minha fala inicial, né? Tudo que todo movimento, né? Que é para a gente poder mobilizar as pessoas para o bem, né? E a gente está falando aqui coisas para o bem, né? Bem comum, é válido. Eu tenho muito bem claro na minha vida que o Square, né? A gente está falando de uma denominação comercial Square, mas o Square eu diria que é uma continuidade, é uma extensão daquilo que eu entendo de mundo, tá? Então, assim, eu costumo dizer que o Square não é meu, o Square é uma ferramenta que eu tenho para poder ajudar pessoas, empregando pessoas,
auxiliando na qualidade de vida das pessoas. Então, isso é muito bem claro para mim, tá bom? Não como a Bruna está aqui, puxa saco, né? Que é minha secretária quase perfeita. Não como um troféu, não é isso, mas como talvez como uma prova social disso que eu estou te falando. A gente sabe que muitos espaços alugaram, né, equipamentos, e eu acho normal, porque é uma questão de sobrevivência até. Nós optamos em emprestar todo o nosso material. Então, nós mandamos para casa dos alunos todos os nossos materiais. Só não foram os equipamentos pesados, né? Então, eu acho que esse é um olhar que eu faço questão de ter na minha equipe, na minha empresa. Tanto é que hoje nós não contratamos mais ninguém por currículo, e sim por valores. Muito legal, parabéns, viu? Obrigado. Parabéns mesmo. São pessoas profissionais como você aí que pensa no lado humano que a gente precisa em todos os setores, né? A gente tem muita gente boa aí trabalhando que não está sendo reconhecida. Então, que bom que hoje a gente pôde conhecer um pouquinho mais do Tony. Quem não conhecia pôde conhecer um pouquinho mais do Tony, do Square. Obrigado. E que a gente possa logo estar fazendo a nossa segunda live aí. Foi a sua primeira também, né? Foi a sua primeira live? Não. Nesse período agora? Nesse período? Tá fazendo várias. Tá fazendo várias. Na verdade, como eu te falei, tem um grupo de profissionais da educação física. Nós lançamos um projeto para personal trainers do Brasil inteiro. Assinatura a R$ 1,90. E agora foi uma... Não estou fazendo propaganda aqui, não é isso. Mas pode fazer, porque é legal para quem precisa. Porque a galera tá parada, né, Tony? A galera tá parada. E assim, nós pegamos experts do Brasil inteiro. Então, profissionais do Rio de Janeiro, de Minas, pessoas que já trabalham na área acadêmica. Lançamos e demos várias aulas, várias lives. Eu tenho um grupo de mentorados meu da educação física que eu já adotei já há mais de 2 anos. Eu tomei a iniciativa de reuni-los umas 2 vezes já para posicioná-los sobre a minha visão de mundo, né? Sobre a educação física e o exercício. Então, está sendo uma prática comum, né? Mas para o público não da área acadêmica, né? Da área da educação física, está sendo a primeira vez. Muito legal. Bom, galera, beijo. A gente hoje, olha, 1h30 de live. Gente, foi muito bom. Foi muito gostoso, passou muito rápido. Um beijo para todo mundo que participou, né? Lareta, Gin, pode para encerrar? Se tiver contemplado os 150 minutos já da semana, tá liberado. Tem aí, ó. Tá vendo? Todo mundo já sabe. Bom, beijo para todo mundo. Beijo para você, Tony, para sua família. Obrigado. Obrigada. Até a próxima, hein? Galera, a gente vai ficando aqui com Na Palma da Mão. Beijo. Tchau, tchau.